um dos assuntos que as pessoas mais querem saber dentro da perícia grafotécnica é como conseguir a primeira nomeação. Então no vídeo de hoje eu vou te contar como eu consegui a minha primeira nomeação. Não vou compartilhar com vocês nenhum método mirabolante ou milagroso que vai te garantir nomeação, até porque isso não existe, mas eu vou te contar nesse vídeo o que eu fiz, qual foi o caminho que eu percorri até conseguir a minha primeira nomeação. Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui pra te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. O vídeo de hoje não tem roteiro, não tem nada preparado, simplesmente liguei a câmera e a minha ideia é a gente ter uma conversa aqui, você ouvir um pouquinho de como foi a minha experiência. Então vamos começar essa história a partir do momento em que eu já tinha feito a minha preparação pra perita grafotécnica. Então eu já tinha feito cursos, já tinha lido livros, já tinha estudado bastante, já estava pronta pra começar. Ou seja, etapa do cadastro nos tribunais. O primeiro cadastro que eu realizei foi na Justiça Federal, para atuar aqui na 4ª região, porque eu sou de Santa Catarina. Acontece que eu não finalizei o meu cadastro lá. Na verdade, depois de conversar com o pessoal que trabalhava lá, eu decidi por cancelar esse cadastro em razão da forma com que eles trabalhavam nas varas daqui. Eu teria que atender não só na minha cidade, mas outras cidades, que era uma coisa que eu não queria fazer no início. Assim como eles gostariam que as coletas fossem feitas todas remotas, o que eu também não queria fazer. Eu queria começar fazendo tudo presencial, e eu faço tudo presencial até hoje. Tinha a questão que eles não forneciam a sala para auxiliar o perito, então eu teria que locar também esse espaço se eu quisesse estar fazendo as coletas presenciais. Considerando que eu teria que atender várias cidades, eu teria que achar um lugar em cada cidade, não é mesmo? Então, assim, por vários fatores, como esses que eu citei aqui para vocês, a forma com que eu queria trabalhar e a forma com que eles precisavam que o perito trabalhasse não fechou. Então eu decidi cancelar o cadastro que eu inicialmente tinha feito na Justiça Federal. Toda essa questão demorou um certo tempo, porque eu fiz o meu cadastro, esperei a aprovação, depois eu fui conversar com o pessoal de lá. Eu já conheci algumas pessoas da vara federal aqui da minha cidade, porque eu já tinha feito estágio lá. Então eu tive essa liberdade e essa oportunidade de estar conversando diretamente com as pessoas da vara. Depois da gente conversar e verificar esses trâmites aí que eu expliquei pra vocês, eu decidi não fazer o cadastro lá, cancelar, na verdade, o cadastro na federal. Então, um certo tempo eu gastei em toda essa questão de fazer o cadastro e depois cancelar. A princípio eu ia fazer o cadastro só na federal. Como o cadastro na federal não deu certo, eu parti então pra Justiça Estadual. Fui fazer o cadastro no Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina. Então qual foi a primeira coisa que eu fiz? Pesquisei lá no site do tribunal o edital e quais eram as regras que eu tinha que seguir, qual a documentação que eu precisava para fazer o cadastro. Depois de ler todo o edital e verificar quais eram os requisitos que eu precisava cumprir, eu fui atrás dessa documentação. E eu recordo que não foi muito difícil fazer o cadastro no TJ daqui de Santa Catarina. Eu sei que tem alguns tribunais que são bem complicados e pedem várias coisas, mas aqui foi bem tranquilo. Assim, de cabeça, eu lembro que eles pediram o meu documento pessoal, o RG e o CPF. Pediram também um termo que você tira no próprio site do TJ, você precisa preencher e assinar, além da documentação relacionada à especialidade. Então eles pediram um diploma de curso superior e também os certificados dos cursos que eu tinha para comprovar ali a minha especialidade. E basicamente, pelo que eu lembro, foi isso. Não foi muito difícil e eles não pediram muitos documentos. Depois que eu reuni toda a documentação, precisei encaminhar através de um formulário no próprio site do TJ para solicitar o meu cadastro no EPROC, que é o sistema que é utilizado aqui, e o cadastro da JG era um cadastro separado, então eu também tive que entrar ali num sistema e fazer online mesmo o cadastro na JG também, para que eu também possa, claro, pegar perícias pela justiça gratuita. Então foram 2 cadastros basicamente que eu precisei fazer, um no EPROC e o outro no sistema da justiça gratuita. Eu não vou saber dizer exatamente quanto tempo demorou, mas foi bem rápido a aprovação do cadastro, tanto no sistema da JG quanto no EPROC. Depois que o cadastro foi aprovado, é que vem aquela parte que ninguém gosta, que é ficar esperando a nomeação. E na verdade não dá pra ficar só sentado esperando, e essa é a parte mais difícil. Então de início, mesmo tendo experiência na área jurídica, já tendo feito estágio em alguns lugares, eu não tava assim exatamente ansiosa para ter que ir lá me apresentar pro juiz, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi tentar mandar por e-mail a minha apresentação, no fundo para evitar que eu tivesse que ir lá no fórum. Então eu encaminhei um e-mail para as 4 varas aqui da minha cidade, que foi onde eu me cadastrei, com o meu currículo e a minha carta de apresentação, me colocando à disposição para estar recebendo e ajudando nas perícias dessas varas. E qual foi o resultado? Nenhum. Um belo de um nada. Eu não recebi nem resposta, nem que eles tinham recebido nada. Como eu fiz os e-mails antes que alguém pergunte, porque talvez queira fazer também. Eu pesquisei no site do tribunal quais são os juízes responsáveis por cada vara. Eu montei o meu currículo. Na época, acho que eu peguei um modelo do Canva ou do Pinterest, eu não recordo mais. Peguei o modelo, montei o meu currículo, também redigi uma carta de apresentação específica para a perícia judicial, para eu estar apresentando nas varas. Direcionei ali o e-mail para cada juiz, né, para cada juiz específico de cada vara, com toda essa documentação
documentação e com um breve texto ali no e-mail, nada muito extenso, só me apresentando mesmo. E como eu falei, não tive resultado. Mandar e-mails para muitas pessoas funcionam, mas para outras não funcionam, e foi o meu caso. E-mail não teve nenhum resultado. Eu não lembro exatamente quanto tempo eu esperei, mas eu acho, assim, bem chutando mesmo, que foi uns 15 dias, talvez um mês. E aí eu percebi que eu teria que ir para a apresentação presencial. E foi o que eu fiz. Eu imprimi o meu currículo e a minha carta de apresentação, toda bonitinha, colorida. Inclusive eu tive que imprimir 2 vezes, porque na época eu fui lá imprimir o negócio que imprime aqui na cidade, que é bom, é longe. Fui eu a pé lá, né, imprimi o negócio colorido, todo bonitinho. Daí cheguei em casa, percebi que tinha um erro de digitação, e aí eu tive que voltar e imprimir tudo de novo. Então revisem bem antes de imprimir. Enfim, eu imprimi a carta de apresentação e o currículo, imprimi 4 vias, porque eu ia em 4 varas diferentes. E nessa primeira apresentação, eu simplesmente decidi uma data e uma hora pra ir até o fórum. Porque, claro, gente, eu não queria ir, eu também tava insegura, nervosa, ninguém quer fazer isso, né? Vamos falar a verdade. E o que eu fiz, eu simplesmente me convenci que eu tinha que ir. Eu sabia que eu tinha que fazer isso se eu quisesse ter algum resultado. Não dá pra gente só ficar sentado esperando. Então eu simplesmente decidi, dia tal, hora tal, eu vou lá fazer minha apresentação. Isso que eu já conhecia o fórum, né? Não era nada novo pra mim. Eu já tinha ido no fórum algumas vezes, inclusive um dos estágios que eu fiz era lá dentro, então eu tinha certa familiaridade com o ambiente, pelo menos. Chegou o dia, eu me arrumei, peguei os meus currículos, desenhei as cartas e fui. Aí, chegando lá no fórum, eu não sei como é o fórum das outras cidades, mas aqui, quando você chega no fórum, você precisa, geralmente eles perguntam o seu nome, perguntam onde é que você vai, o que você vai fazer. Você tem que passar ali no detector de metais, tanto você quanto se você estiver carregando alguma coisa, né, a sua bolsa, enfim. Aí você tem que fazer um cadastro e eles te dão um crachazinho de visitante, assim, e aí você pode fazer o que você foi lá pra fazer. E depois que eu peguei meu crachazinho, fui eu lá pelos corredores do fórum pra chegar nas varas. Como eu fui sem marcar nada antes, eu sabia que tinha a possibilidade de nem todos os juízes quererem me receber. Cheguei na primeira vara, o juiz me recebeu super bem, ele tava lá, eu falei primeiro com uma pessoa no balcão, expliquei o que eu queria e tudo mais, perguntei se ele poderia me receber, enfim. O primeiro juiz me recebeu super tranquilo, eu entrei na sala dele, conversei um pouquinho ali com ele me fez algumas perguntas, mas nada demais que eu não soubesse responder. Entreguei meu currículo, a minha carta e foi isso. Já nas outras 3 varas, teve um juiz que não tava trabalhando presencial, ele só fazia home office, então mesmo que fosse outro dia ele não poderia me receber, mas uma das assistentes do juiz veio falar comigo e recebeu o meu currículo e a minha carta. E nas outras 2 varas, eu não lembro agora se o juiz não tava ou se ele não quis receber, mas de qualquer forma eu consegui falar com uma pessoa que era responsável e deixei lá o meu currículo e as minhas cartas para serem repassados para esses outros juízes. Todas essas visitas foram super rápidas. Você simplesmente vai lá para se apresentar, demonstrar um pouco do seu trabalho, responder algumas perguntas que eles possam fazer e se colocar à disposição. É isso. Então você não precisa ter medo de achar que você vai chegar lá e vai ter que fazer uma apresentação super detalhada, coisa assim. Não. É coisa simples para você se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, como você pode ajudar ali naquela vara, se colocar à disposição. Eu não lembro exatamente qual foi o dia, mas eu acho que foi assim. Eu fui fazer essa apresentação toda que eu falei pra vocês na segunda-feira. Na sexta, eu recebi a primeira nomeação. Na época, eu não tava esperando que fosse tão rápido assim. E não só uma, eu recebi umas 3 de uma vez só. Todas daquela primeira vara que o juiz me recebeu e eu falei diretamente com ele. Depois, com o passar do tempo, eu recebi nomeações de outras varas também. Inclusive, eu acabei de lembrar que dessas 4 varas que eu fui, uma delas, na época que eu fui lá fazer a minha apresentação, eles já falaram que, devido ao tipo de processo que eles trabalhavam, não tinha muita demanda nessa área grafotécnica. Então, podia ser que eles não precisassem me chamar. Então, pra mim, o que funcionou foi a apresentação presencial. E falar com o juiz, ou falar pelo menos com um assistente, um responsável, diretamente e me colocar à disposição. Essa história que eu tô contando aqui pra vocês já faz mais de um ano. Eu já até fui me apresentar de novo, inclusive, no começo desse ano. Com a única diferença que dessa vez eu agendei com antecedência. Então foi assim que eu consegui a minha primeira nomeação. Se eu não tivesse ido lá presencialmente, provavelmente eu tava até agora esperando. Então, se eu posso deixar uma dica pra vocês nesse vídeo é, beleza, vocês podem tentar mandar o e-mail antes, assim como eu fiz, porque ninguém quer ir lá se apresentar, né, gente? É difícil, dá nervoso, fica com medo. Então tenta mandar o e-mail antes, pode ser que dê resultado pra você, tem várias pessoas que às vezes mandam e funciona, mas eu tenho que alertar que, como tem muitas pessoas tentando essa carreira agora, tem muitas pessoas iniciando nessa carreira, algumas varas já estão cansadas de receber e-mail de perito, então talvez seja melhor você ir direto pra apresentação presencial. Se você estiver muito inseguro, tenta o e-mail então, mas tem grande chance de ser ignorado, então se você quiser já começar direto com a apresentação presencial, pode ser que funcione melhor pra você. Antes que alguém me pergunte, essa nomeação já acabou, deu tudo certo inclusive, não era um caso nada difícil,
vídeo. Eu não passei nenhuma dificuldade pra fazer, foi super tranquilo, até porque eu já tinha uma certa experiência. Então, mesmo sendo a minha primeira nomeação oficial, eu não tive nenhum problema pra fazer. Enfim, acho que era isso pra esse vídeo. Eu só queria compartilhar com vocês como foi aí o caminho do meu cadastro até a minha primeira nomeação. Eu passei aí por 2 cadastros, como eu contei pra vocês. Precisei fazer a apresentação presencial e no final foi o que deu certo. Então, tem uma mensagem final nesse vídeo, é que você não pode só ficar esperando, você realmente vai ter que correr atrás das suas nomeações. E se você quer saber mais sobre a minha experiência ou quer aprender mais sobre perícia grafotécnica, deixe um comentário aqui se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.